Estamos todos vivendo um grave momento econômico, um grave momento social, onde a saúde pública está afetada em decorrência da pandemia do coronavírus. Nesse momento surgem algumas implicações jurídicas que são importantes serem analisadas para evitar maiores prejuízos para as empresas, para as pessoas, nesse momento tão difícil que vamos passar aqui no Brasil. Existem algumas questões tributárias, existem questões de consumo, mas o principal nesse momento, nos parece, são as questões trabalhistas. A primeira questão delas é utilizar-se do home office, o teletrabalho já está na nossa legislação, apesar de não ter aí uma regulamentação, esse teletrabalho parcial, não ser muito bem regulamentado ainda, nos parece que nesse momento não há nenhuma necessidade de formalização adicional para utilizar o teletrabalho. Os próprios tribunais do trabalho estão utilizando para os seus servidores, então entendemos que realmente as empresas devem utilizar-se desse meio, aquelas que podem, que o funcionário pode trabalhar de casa, não há limite de dias que deve trabalhar. Algumas questões como a empresa deve manter o pagamento integral dos funcionários, deve pagar algumas questões a mais, como a luz, eletricidade que o funcionário utilizar e os equipamentos que ele utilizar para essa utilização do trabalho em casa. Fora isso, a questão do vale transporte, que não é mais necessário o pagamento nesse momento, já que ele não precisa se dirigir à empresa, e o vale refeição deve continuar sendo pago. Nos parece que essa é uma alternativa bem viável para todas as empresas, inclusive várias já estão fazendo. Sugerimos que as empresas façam isso, aquelas que podem, de imediato. Outra questão que vem surgindo muito é se a empresa pode dar férias para o funcionário nesse momento, férias individuais ou coletivas, porque existe na legislação uma obrigação de comunicação prévia de 30 dias para as férias dos funcionários. Essa comunicação prévia pode ser prescindida, tendo em vista também essa necessidade de flexibilização. Não é razoável se exigir da empresa que comunique com antecedência as férias, visto que ela tem que dar de imediato as férias aos seus funcionários. Então entendemos que isso pode ser flexibilizado. Para as empresas que querem ser mais conservadoras também, é possível tratar com o sindicato um aviso menor ou até mesmo a dispensa desse aviso. Por fim, uma questão interessante também que surge é a questão do banco de horas. Para as empresas que já têm banco de horas, entendemos que é sim o momento de utilização desse banco de horas, tendo em vista também essa crise econômica, libera os funcionários, entrega como banco de horas, depois o funcionário fica com a obrigação de ressarcir essas horas para a empresa, lembrando que aí deve ser analisado contrato por contrato, quanto tempo essas horas podem ser ressarcidas para a empresa, lembrando também que há uma limitação de 2 horas extras por dia, que também deve ser verificada na questão dos bancos de horas, para essa recuperação posterior das horas, mas nos parece uma alternativa importante, tendo em vista que a empresa libera nesse momento, onde baixa a produtividade, e no momento que ela mais precisar, ela retoma com força total, e os seus funcionários também fazem um esforço maior para que tanto os funcionários quanto a empresa não sejam tão prejudicados. Para quem não tem o banco de horas, nós sugerimos que seja feito um banco de horas temporário. Isso pode ser feito com um acordo individual com os funcionários. Se for até 6 meses, não é necessário falar com o sindicato. Se a recuperação das horas passar de 6 meses, então quiser fazer 12 meses para recuperar as horas, aí sim formaliza com o sindicato. Por fim, como já dissemos antes, é importante para aquelas empresas que vão sofrer muito nesse momento, que estão em grupos de empresas que sofrem muito nesse tipo de crise, que tenham outras alternativas, porque o direito protege os empregados, mas também o direito protege as empresas, principalmente em momentos de crise e principalmente em momentos em que as empresas não são culpadas, não há uma região ou um local ou um tipo de serviço culpado ou que ocasionou prejuízo, e sim, é uma pandemia global, então ninguém tem culpa disso. Então, obviamente, o direito vai proteger também essas empresas, mas aí deve ser estudado caso a caso
Quem tiver interesse pode mandar mensagem para mim ou para o Lucas, né? O nosso escritório, Alegrete Friedrich Advogados, está aqui para atendê-los. Vamos continuar mantendo informados todos os nossos clientes e a população sobre os efeitos jurídicos desse momento, né? Buscando assim que a gente consiga superar, que a economia volte e reaja e que as partes, tanto empregados quanto as empresas, tenham menos prejuízos do que aqueles que já serão sentidos nessa infeliz crise que estamos passando. Estamos à disposição e vamos manter contato. Um abraço e até a próxima.